Muro cede e atinge casa na Serra. Parte da estrutura da residência veio abaixo. Dona Luciana e o filho estavam no local. Quando ela ouviu o barulho, só deu tempo de pegar o menino e correr. Deu estalo, já desceu com tudo. Na hora que eu vi que caiu logo a peça, caí e bateu na cabeça dele, eu puxei meu filho. Casal acusado de agredir o filho de 8 anos é indiciado por tortura. Tudo começou depois que o menino comeu um doce que estava na geladeira. Por causa dos hematomas, disseram à polícia que o menino foi picado por marimbondo. O flagrante do perigo nas estradas. Carretas são apreendidas com 35 toneladas de excesso de carga. Os veículos transportavam blocos de granito soltos na carroceria. Carro bate de frente com um caminhão no norte do estado. 3 pessoas ficaram feridas. Menor de 15 anos confessa assassinato de engenheiro civil em Cariacica. 2 dos 3 suspeitos do crime já estão detidos. Idosa é picada por escorpião em supermercado de Vila Velha. Ela fazia compras no setor de hortifruti. Comerciantes terão que desocupar lojas nos terminais do Transcol. Para ocupar os espaços, será preciso passar por um processo de licitação. E Aquaviário pode voltar a funcionar na Grande Vitória ainda neste ano. O sistema deve ser implantado numa parceria entre prefeituras. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A chuva que atinge a Grande Vitória, um muro cedeu e atingiu uma casa em Felrosa, na Serra. A moradora dava café para o filho e ouviu um barulho. Só deu tempo de puxar o menino e correr. Por pouco, o Alejandro e a mãe dele, a Luciana, conseguiram escapar do desabamento. O muro da casa do vizinho deles, em Felrosa, na Serra, caiu bem na parte da casa em que os dois estavam, depois que começou a chover. Eu estava aqui dando café para ele, fazendo café com leite para ele, começou a dar o estalo. Aí deu o estalo, já desceu com tudo. Na hora que eu vi que caiu logo a peça, caí e bateu na cabeça dele, eu puxei meu filho. E saí correndo pro quarto e fiquei escondido lá dentro do banheiro, eu e ele abraçadinho. Porque não tinha como eu sair, porque a janela tem grade. A área de serviço da casa e parte da varanda ficaram cheias de terra e escombros. Por sorte, Luciana e o filho escaparam sem machucados. Meu filho ficou chorando. Assustado? Ficou assustado, chorando. Eu falei, ih, mãe, nós vamos morrer. Eu falei, não vamos morrer não, Alejandro. Aí eu fiquei ali dentro do quarto ali, eu fiquei com medo. Eu pensei no meu filho, agora eu vou morrer, mas Alejandro aqui dentro. A Defesa Civil esteve no local e disse que a Luciana deveria deixar a casa. Ela não tem para onde ir. Faz pouco mais de uma semana que se mudou para esta residência. Perguntou se eu morava de aluguel ou se eu era dono. Eu falei que eu morava de aluguel. Tem 8 dias que eu tô aqui. 8 dias que a senhora entrou aqui na casa? 8 dias. Mudei terça-feira passada. Luciana tem 3 filhos e vende picolé para se manter. Com esse desabamento, ela perdeu alguns móveis e a chuva começou a alagar a residência. Nessas horas, toda ajuda é bem-vinda. Quebrou minhas latas de comida, minhas coisas, tudo quebrou. Aí o que eu aproveitei, eu botei aqui pro canto aqui. E o resto aqui, ainda tá tudo aqui alagado de água aqui ainda. A Defesa Civil falou que eu não posso ficar aqui não, porque se descer o resto do barranco e me atingir, eu estiver aqui dentro. Falou que eu tenho que caçar algum lugar pra mim ir. Aí eu falei com a mulher, eu vou caçar um lugar pra mim ir e meu aluguel. Como é que eu vou pagar aluguel? Tem uma ajuda, né? Eu tinha que ter ajuda, não tem ajuda de ninguém. Quem quiser ajudar a dona Luciana, é só ligar para 99835-0841. Casal acusado de agredir o filho de 8 anos é indiciado por tortura. De acordo com a polícia, a agressão aconteceu depois que o menino comeu um doce que estava na geladeira. Para justificar um inchaço no olho da criança, o casal chegou a dizer que o menino tinha sido picado por um marimbondo. Ele, o padrasto, ela, a mãe biológica. Juntos carregam no currículo criminal um caso absurdo de agressão. A vítima, um menino de 8 anos que ficou assim após ser espancado por quem deveria dar amor e carinho. O crime aconteceu no dia 16 de junho em Vila Velha. De acordo com o depoimento de testemunhas e a confissão dos próprios suspeitos, o padrasto teria iniciado a agressão utilizando uma planta conhecida como espada de São Jorge. A mãe, ao ver a cena, deu sequência à tortura. A criança gritou por socorro e foi ouvida. Uma denúncia anônima
foi realizada. No dia em que o crime foi descoberto, padrasto e mãe inventaram histórias para justificar os ferimentos do filho. A primeira, de que o garoto tinha sido picado por maribondos. Depois, de que o menino praticava furtos na região e que a surra era para corrigir. O garoto chegou a sustentar essas versões mentirosas por medo. Mas ao dar entrada no pronto atendimento, a criança desabafou. O garotinho de 8 anos disse que foi espancado porque pegou um doce sem permissão. Ela sentiu fome, o padrasto não deu comida, então ela foi à geladeira e comeu um doce, e a única coisa que tinha na geladeira. O padrasto então começou a agredi-la com uma planta, um vegetal denominado espada de São Jorge, e atingiu sobretudo a região dos olhos. Ela então já ficou impossibilitada de enxergar, porque em razão desses hematomas houve um inchaço da área e ela não conseguia mais abrir os olhos. E a partir então do momento em que sua genitora, que a mãe, chegou em casa, que deveria protegê-la, a mãe então continuou agredindo. Houve então mais uma nova série de agressões, dessa vez com a utilização das mãos, e a situação da criança piorou ainda mais, o estado dela ficou ainda mais crítico. O casal foi preso durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva realizado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A mãe do menino, que já tem passagem por tentativa de homicídio, confessou que espancou o filho. Porque ele estava furtando, eu fui educar, já tinha várias vezes, muitas vezes a gente corrigindo. Nesse dia eu me excedi e bati demais, me arrependi. Você acha que isso justifica essa agressão, Mayara? Não justifica. Já o padrasto preferiu o silêncio, mas no dia do crime, ele chegou a ser preso pela polícia militar. Ele não se recorda, mas já havia confessado a tortura. Ele pegou o dinheiro da mãe dele. Aí eu fui uma vez e coloquei ele de joelho, falei assim, meu filho, não faz isso, porque vai chegar uma hora eu posso me estressar, entendeu? Eu tenho medo de me estressar e chegar, aí foi o ponto que ele roubou de novo que eu fiz isso. A criança está em um abrigo e ainda recebe acompanhamento médico. A polícia vai investigar se o irmão do menino, um bebê de pouco mais de 1 ano, também já tinha sido agredido. O casal foi autuado por tortura e maus tratos e encaminhado ao presídio. O menino de 8 anos está no abrigo e o bebê está sendo cuidado por familiares. Carretas são apreendidas transportando carga com excesso de peso. Na carroceria, blocos de granito com 35 toneladas, além do permitido por lei. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu estas 2 carretas ontem à noite por estarem com diversas irregularidades. De acordo com o inspetor Edmar Amorim, estas gaiolas e a lona foram colocadas de propósito só para esconder as pedras. Uma pessoa leiga, ela vai imaginar que isso aqui é um graneleiro, né, que vai estar carregado aí de grãos ou de madeira, alguma coisa assim. Mas para uma fiscalização assim mais atenta e específica, treinada, a gente percebe até pelo barulho do caminhão que ele já está com o peso indevido. Cada uma das carretas bitrem tem 7 eixos e carregava 2 rochas. Uma série de irregularidades foi notada pelos policiais, como alguns dos pneus fora dos padrões de segurança, as travas das pedras soltas e o excesso de peso. As pedras estavam soltas, as correntes e as travas não tinham as plaquetas do Inmetro. A carreta não é licenciada para o transporte de pedra, que ela, para transportar pedra, bloco ornamental, ela tem que passar por uma vistoria do Inmetro, né, e tem que se adequar em algumas situações para o transporte específico. E, além disso, alguns pneus também fora do padrão já de segurança. Essas 2 carretas são da mesma empresa e elas seguiam juntas, uma atrás da outra, do sentido norte para o sul do estado, quando foram paradas aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal na Serra. Somando o peso das 4 pedras, elas excediam o limite de carga em 35 toneladas. Mesmo depois da tragédia recente na BR-101, os empresários continuam mandando carretas nessas condições, o que coloca em risco a vida das pessoas na estrada. No total, 23 pessoas morreram no acidente envolvendo uma carreta que transportava rochas, um ônibus de viagem e 2 ambulâncias. A batida aconteceu na quinta-feira da semana passada, na BR-101 em Guarapari, e o motivo apontado pela PRF para a tragédia ter acontecido foi justamente o excesso de peso e os pneus em más condições de rodagem. Para evitar que acidentes assim aconteçam, a PRF vem fazendo blitz em locais estratégicos, mesmo antes da tragédia. A pessoa pode até dar sorte de, por algumas vezes, conseguir passar sem ser fiscalizado.
mas uma hora ela vai cair numa fiscalização. E o prejuízo financeiro, né, vai ser grande. Os 2 motoristas das carretas foram autuados por expor terceiros a riscos. E os veículos só serão liberados depois dos problemas com excesso de peso, pneus, itens de segurança e certificação para transporte de rochas forem resolvidos. Quem coloca uma pedra de granito em cima de um caminhão desse, sabendo que ele está totalmente fora da realidade legal, é tão criminoso quanto o motorista. As carretas pertencem à mesma empresa. Saíram do Rio Grande do Norte e seguiam para o sul do estado. Idosa é picada por escorpião em supermercado de Vila Velha. A mulher, de 74 anos, foi levada às pressas para o PA da Glória. Em seguida, foi transferida para a unidade de pronto atendimento de Cobilândia. A unidade é referência para casos de ataques de animais peçonhentos. Ela fazia compras no setor de hortifruti quando foi picada pelo bicho. Veja agora o que disse a idosa. Senti uma coisa no meu pé que eu pensei que fosse uma barata, chutei assim, eu estava de sandália. Aí era um escorpião que já tinha me fisgado. Tava comprando aonde? Que parte? Eu estava na parte da cenoura lá, que eu já tinha escolhido a cenoura. E só senti isso e vi que era um escorpião, ele estava vivo andando, a moça queria matar, a moça dela que faz a limpeza, passando pano, né? Aí eu falei que não matasse, botasse dentro de um vidro, dentro de uma vasilha qualquer. Aí o rapaz lá do supermercado fez isso e a gente trouxe para aqui para o hospital. O escorpião é amarelo, está aqui no hospital, está vivinho da Silva. Eu aqui quase morri de dor e a dor está começando a voltar. Que susto, hein? A rede de supermercados disse que lamenta o fato e que vai apurar como o escorpião foi parar em meio aos alimentos. Também afirmou que prestou assistência à idosa. A Vigilância Sanitária do município disse que vai enviar uma equipe de fiscalização para verificar as condições de higiene do local. 34 lojas instaladas nos terminais do Transcol terão que ser desocupadas. Os espaços serão repassados por meio de um processo de licitação. 26 comerciantes do terminal de Laranjeiras terão as lojas licitadas pela Seturb. Uma das maiores preocupações do seu Ivo é o desemprego. Segundo ele, são cerca de 1.000 empregos gerados diretamente e quase 5.000 indiretamente nos terminais. Nós pegamos esse terminal aqui com muito sofrimento, gente. Todo mundo sabe disso. Eu mesmo tenho 20 assaltos dentro do terminal de ônibus, todo mundo sabe disso. A vida nossa aqui é sofrida. Nós trabalhamos, inclusive, com muitas mulheres, e as mulheres estão hoje sem maridos, o marido sem trabalho, o pai sem trabalho, a família sem trabalho. Nós estamos dependendo e defendendo um monte de gente também, não é só a gente. Segundo o presidente da associação que representa a categoria, foi firmado um termo de ajustamento de conduta em 2014, que permite a exploração do local por 5 anos. Reuniu com a associação e se firmaram uma minuta de TAC, assinado pelo presidente da Seturb vigente à época e o antigo presidente. Em junho de 2016, teve a reunião no Ministério Público, onde o promotor de justiça e o representante da Seturb, um advogado da Seturb, e chegou ao entendimento que deveria se formalizar o TAC. Até hoje, o TAC não foi homologado na Justiça. Em março de 2016, a Seturb enviou uma circular a todos os lojistas dos terminais, pedindo que fossem feitos os documentos, entregasse um checklist de documentos, certidões negativas, para que se fosse homologado o TAC. Entretanto, apesar dos lojistas terem levado a documentação, a Seturb esfriou, não deu prosseguimento àquilo ali. Quando a Seturb submeteu esse TAC ao Ministério Público, o Ministério Público não homologou e, inclusive, recomendou que se desse andamento ao processo licitatório. Em 2014, o Tribunal de Contas notificou a Seturb apontando irregularidade no uso de espaços públicos em terminais sem licitação. A briga entre a Seturb e os comerciantes de 10 terminais só aumenta, viu? Segundo os lojistas, se a loja for licitada e o novo dono chegar, ele não vai poder entrar no comércio. Os lojistas disseram que não pretendem tão cedo deixar o local. Para surpresa minha, por exemplo, a minha loja foi licitada. Eu não sabia que a minha loja ia ser licitada, eu não tinha conhecimento disso.
Ela foi a primeira a ser licitada depois do carnaval. Eu não tive tempo, eu não tive documentação necessária para participar da concorrência, porque eu não sabia. Qualquer ente privado, para explorar comercialmente um espaço público, ele tem que ser selecionado mediante licitação pública, como aconteceu em todos os terminais do Transcol. O processo de licitação acontece até o dia 3 do mês que vem. Os editais estão disponíveis no site seturb.es.gov.br. Quem vencer a licitação pode usar o espaço por 5 anos. Aquaviário pode voltar a funcionar na Grande Vitória. A previsão das prefeituras de Vitória e Vila Velha é que o serviço comece a funcionar em agosto desse ano. A proposta já vinha sendo discutida pelos prefeitos Luciano Rezende e Max Filho desde o mês de janeiro. A travessia de passageiros entre a Praça do Papa e a Prainha deve ser feita por balsas. Um decreto está sendo preparado para autorizar a implantação do sistema por empresas privadas. As prefeituras ficarão com a responsabilidade de construir a estrutura para o desembarque de passageiros. Uma empresa que faz o serviço no Rio de Janeiro já demonstrou o interesse. Menor de 15 anos confessa assassinato de engenheiro civil. Os 3 suspeitos de envolvimento no crime já foram identificados. 2 estão detidos e um terceiro continua foragido. Lincoln Castro Maia, Crisley Sorreição dos Santos e um adolescente de 15 anos. É atribuído a eles a morte do engenheiro Vitor Toniato Campana, de 23 anos, assassinado no dia 18 deste mês, depois de tentar impedir que o tio fosse assaltado no bairro Dom Bosco, em Cariacica. Crisley ainda está foragido. O carro usado pelos jovens no dia do crime foi a chave para que a polícia civil e militar chegassem aos suspeitos. A principal informação foi a divulgação das imagens do veículo Golf, que foi utilizado nesse crime. Após a divulgação das imagens, os indivíduos abandonaram esse veículo próximo ali, um bairro próximo à região onde aconteceu o crime, e logo após a população, também colaborativa, achou suspeita aquele veículo com aquelas características e ligou para o CIODES, e foi acionado a polícia que esteve no local e constatou ali, localizou esse carro. O delegado explica qual foi a participação de cada um dos envolvidos no latrocínio. Quem efetuou o disparo no momento do crime foi o adolescente, que é quem portava a arma. Imediatamente os 2 correram e o Lincoln, que estava conduzindo o veículo Golf, aguardando eles numa rua próxima, deu a fuga. Eles se evadiram ali da região e imediatamente se separaram. A polícia não descarta a possibilidade de que o adolescente tenha assumido a autoria do disparo para proteger os outros envolvidos. Independente do adolescente confessar que foi ele que efetuou o disparo, tanto o condutor do veículo quanto o coautor ali que estava no momento do crime, o Crisley, ambos vão responder pelo crime de latrocínio consumado e não há nenhum tipo de isenção de pena pelo fato deles não terem efetuado o disparo. O trio já tinha sido visto em assaltos na região de Dom Bosco. Inclusive o próprio Lincoln confessa pra gente que eles tinham uma moto, que eles faziam utilização de uma moto para circular ali pela localidade. Como tem muitos crimes com essas características, onde as vítimas narram a participação de 2 pessoas ou 3 pessoas sempre jovens, aparentando ser menores de idade, nós acreditamos que eles podem também estar envolvidos. Quem tiver informações do suspeito foragido, ligue 181. Os supermercados do Espírito Santo estão autorizados a abrir nos domingos do mês de julho. A convenção assinada no ano passado permite essa abertura. Eles podem funcionar de 8 da manhã às 6 da tarde, mas é opcional e nem precisa cumprir o horário todo. Gato é jogado da terceira ponte e sobrevive à queda de 30 metros. Dona Marilu voltava da padaria quando, por cima da cabeça dela, um objeto passou. Na hora que foi ver o que era, se assustou. Na verdade, quando eu vi o vulto, eu nem imaginava que fosse. A minha filha, que está sempre ligada, falou: mãe, é um gato, jogaram um gato da ponte. Aí ela já começou a gritar, já começou a correr. Aí a gente olhou, ele estava debaixo do carro. O gato é esse que aparece nas fotos. Ao cair,
Ele ainda teve forças de se esconder debaixo daquele carro, dando um baita trabalho para Raquel e suas amigas resgatá-lo. Então a gente teve que esperar 1 hora para conseguir tirar o gato debaixo do carro, porque ele estava muito assustado, a gente via a dor, porque ele cortou a língua. Então a gente teve que ter esse cuidado exatamente para conseguir salvar, porque como ele estava embaixo do carro, como é que a gente ia parar o trânsito, conseguir movimentar o carro sem machucar ele ainda mais. O fato aconteceu logo na subida da terceira ponte, no sentido Vila Velha-Vitória. O gato caiu de uma altura aproximada de 30 metros, perto do Parque das Castanheiras, na Praia da Costa. O gatinho ganhou até nome, Dengoso, pela forma carinhosa com que ele se relaciona com as pessoas. E agora, ele que tinha sido excluído de uma família, acabou ganhando 3. Só que Dengoso passa por tratamentos médicos e que não são baratos. Por isso, a Raquel faz um apelo. Dengoso tem fraturas e uma grave infecção e precisa de muitos cuidados que, se depender da Raquel, não vão faltar. Ela iniciou uma campanha de doação pelas redes sociais. A pata da frente, que é para sustentar, está quebrada, ele quebrou o cotovelo, vai ter que colocar um pino agora e daqui a 3 meses a gente vai ter que fazer uma retirada de novo. E ontem, na cirurgia, a gente constatou que está com a parte traseira também quebrada. Dengoso está internado numa clínica veterinária em Vitória. E o apelo pelas doações está surtindo efeito. A Aline, por exemplo, foi uma das doadoras. É muita maldade, né, o que fizeram. Não tem explicação. É gente sem coração mesmo. Então, quem tem um pouquinho de coração tem que ajudar. Quem quiser ajudar, é só ligar para 981 18 24 26. E a seguir, acidente deixa 3 pessoas feridas no norte do estado. A gente já volta. 3 pessoas ficam feridas após batida na BR-101 no norte do estado. Uma criança estaria entre as vítimas. O acidente envolveu uma carreta e um carro de passeio. Os 2 veículos bateram de frente. A batida aconteceu no trecho da Reserva Ecológica de Sooretama. Uma das vítimas ficou presa às ferragens. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Linhares. Para você, boa noite. Até amanhã.